Oi gente, eu sou o Vombart e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, como vocês viram aí no título, eu vou falar sobre violência e religião. Mas antes de começar a falar, eu tenho que deixar claro duas coisas. Primeiro que eu sou estudante de história, e quando você começa a estudar história, você começa a se apegar a alguns detalhes. Então é provável que eu seja um pouco chato nesse vídeo com relação a isso. E segundo que eu vou relacionar religião e violência como uma causa e um efeito. Eu não vou falar simplesmente das pessoas que são violentas e são religiosas, porque no final das contas, todo mundo é violento. A violência faz parte da natureza humana, assim como faz parte da natureza de quase qualquer animal. Então eu vou falar diretamente da violência que é causada por motivação religiosa. Para me ajudar a trabalhar nesse vídeo, eu vou usar como exemplo essa imagem. Essa é uma imagem clássica de Facebook. É uma imagem que vive aparecendo sempre que acontece algum escândalo envolvendo questões religiosas. Eu vou usar essa imagem em específico porque assim que eu a vi, eu identifiquei alguns problemas nela. Mas no fim das contas é uma imagem muito simples e muito comum. É uma imagem com alguns quadros mostrando pessoas de certas religiões em cada um desses quadros fazendo alguma atrocidade. Mas vamos analisar quadro por quadro, porque isso acho que vai ficar mais interessante. O primeiro quadro, como vocês podem ver, fala do judaísmo. E na hora de falar do judaísmo, a gente tem que ter muito cuidado com dois conceitos que são diferentes. A palavra judeu, ela é uma palavra só, mas ela tem dois significados diferentes. Judeu você pode estar se referindo a uma pessoa de etnia judaica, que vem do povo judeu, o povo de Abraão, aquela história toda. E judeu você pode estar se referindo a uma pessoa da religião judaica. Essas duas coisas parecem a mesma coisa, mas elas não são. Grosso modo, uma pessoa que é da etnia judaica geralmente também é da religião judaica. Uma pessoa que é da etnia judaica, ela pode ter qualquer outra religião. E até onde eu sei, não existe nada que impeça uma pessoa que não seja judaica de seguir os preceitos do judaísmo. Apesar que talvez eles não possam interagir com os outros judeus. Mas independente disso, você pode seguir os preceitos. Eu devo confessar aqui que eu nunca li o livro sagrado dos judeus. As coisas que eu sei sobre a história judaica e sobre a mitologia judaica vêm obviamente da Bíblia cristã. Mas mesmo se você pegar o Antigo Testamento, você vai conseguir ver em algumas passagens os judeus usando o argumento religioso para fazer guerras e para matar as outras pessoas. Inclusive em algumas passagens Deus ajuda diretamente os judeus na guerra a vencerem. Então o fato é, o judaísmo ele é uma religião que corrobora a guerra. Isso é muito fácil de ser explicado. O judaísmo é uma religião muito antiga e as religiões antigas elas eram muito usadas para a guerra. Tanto que em diversos panteões de deuses antigos existia o deus da guerra. Mas só porque os judeus podem usar o argumento religioso para corroborar suas guerras, não significa que eles façam isso sempre. A guerra dos judeus com os árabes tem a ver com o conflito territorial entre esses árabes e os judeus. A consolidação do Estado de Israel e não do Estado da Palestina, que foi o que aconteceu. Mas esse conflito não tem um argumento religioso direto, portanto ele é um excelente exemplo desse vídeo. Nem sempre que um grupo que é muito religioso faz atos que são violentos, esses atos são justificados por sua religião. Então agora vamos para o segundo quadro, que é um quadro que vai dar um pouco mais de trabalho. Como vocês puderam ver, o segundo quadro fala dos católicos e a imagem é uma imagem que provavelmente é da Santa Inquisição da Idade Moderna. Mas aí nessa imagem eu quero abrir dois parênteses. Primeiro que o autor da imagem parece usar o catolicismo propositalmente como exemplo, dando a entender que ele é o único segmento do cristianismo que já fez atrocidades, o que não é uma verdade. O Império Bizantino já fez várias atrocidades em nome de Cristo, bem como a Reforma Protestante e a Guerra dos 30 Anos. A verdade é que todos os segmentos cristãos mais antigos já usaram a Bíblia para justificar algum ato violento. Portanto, apesar da Inquisição moderna e das Cruzadas terem marcado bastante a cabeça das pessoas, elas não são os únicos atos de atrocidade causados pelo cristianismo ao longo da história. Então eu achei de certa forma injusto ter colocado só o catolicismo como o símbolo do cristianismo ruim, digamos assim. Não que eu esteja defendendo o catolicismo, eu tenho ciência das atrocidades que ele fez, principalmente na Idade Moderna. Mas também colocá-lo como bode expiatório é no mínimo desonesto. E isso é o que inclusive me leva para o meu segundo ponto, que é para falar sobre a Inquisição. As pessoas na internet adoram falar sobre a Inquisição. Falar que a Inquisição foi a maior atrocidade da história da humanidade. Ou falar que a Inquisição matou 16 milhões de pessoas ao longo da história. Calma, calma. Primeiro que para falar da Inquisição, a gente tem que lembrar que existiram duas Inquisições. A Inquisição medieval e a Inquisição moderna. A Inquisição medieval surgiu depois da primeira cisma, que foi quando a igreja cristã se dividiu em católica e ortodoxa, e foi na mesma época que estavam ocorrendo as invasões vikings. A igreja estava sentindo que o cristianismo estava ficando fraco, e eles precisavam dar uma impulsionada na fé das pessoas. A Inquisição medieval, no geral, ela não era assassina, como as pessoas pensam. A maioria das punições que ela dava era rezar um rosário ou fazer um jejum, ou no máximo ter que peregrinar até Jerusalém. Dificilmente a Inquisição medieval matava alguém. Isso é uma coisa que quando as pessoas ficam sabendo, elas ficam chocadas.
Porque quando você pensa na Idade Média, você já vê os massacres, os banhos de sangue e o terror que aconteceu nas cruzadas, por exemplo. Mas a verdade é que a Inquisição medieval não foi nada demais. Já a Inquisição da Idade Moderna surgiu depois do Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, o concílio que foi feito contra a Reforma Protestante. Nesse concílio foi restabelecida a Inquisição. E aí sim, é essa Inquisição que a gente conhece, que coloca a pessoa na fogueira, que enforca a gente, enfim. Então esse é o primeiro ponto, a gente tem que ter bem distinto, porque elas têm o mesmo nome, mas elas são bem distintas, a Inquisição medieval e a Inquisição moderna. Depois que falar sobre mortes na Inquisição, é extremamente difícil. Falar que 16 milhões morreram na Inquisição, ou 10 milhões... Eu já vi gente falando 30 milhões na internet. É muito difícil você conseguir compilar todos os documentos de execuções da Inquisição moderna. São muitos documentos. Foi um período muito longo que a Inquisição moderna durou. Eu perguntei para um amigo meu que é mestrando da minha faculdade e que ele faz o mestrado sobre a Inquisição. Ele me falou que geralmente para você estudar a quantidade de mortos na Inquisição, você faz isso por porcentagem. Você já sabe que você não vai ter todos os dados, então você faz uma porcentagem para ter uma ideia. E ele falou que pensar em mortos da Inquisição como um número bruto é uma coisa que até assusta um pouco ele. Então a verdade é que as pessoas têm muito menos cuidado em falar sobre a Inquisição do que deviam. A Inquisição é um assunto muito complexo. E é sério, cara, sempre que eu vejo alguém falando um número, tipo 16 milhões, ou esse cara que falou 30 milhões na internet de mortos da Inquisição, eu sei que você não sabe. Eu sei que você provavelmente achou em algum lugar no Google esse número, e que esse número provavelmente não é exato. Então, pro bem do seu argumento, eu acho até melhor você não inventar nenhum número. Fala simplesmente que a Inquisição matou muita gente, não tem problema você falar assim. Se pros próprios pesquisadores já é difícil saber, imagina para uma pessoa leiga pesquisando na internet. Bom, mas chega de falar dos cristãos. O próximo quadro seria o dos muçulmanos, mas eu vou deixar o Islã por último. Vamos falar dos ateus primeiro. Os ateus são um exemplo tão bom que mostram com muita clareza como as pessoas não têm a menor ideia do que estão falando quando falam desse tipo de assunto. Como você pode ver, a imagem que ilustra os ateus é um pelotão de fuzilamento. Isso é uma alusão clara às ditaduras totalitárias socialistas, geralmente. Mais especificamente à União Soviética. Geralmente as pessoas usam a União Soviética como exemplo. Mas aí é que entra o ponto que fica engraçado. De fato, na União Soviética, as religiões eram proibidas, o Estado era ateu e você não podia ter uma religião. Eu não sei ao certo se existia pena de morte na União Soviética se uma pessoa fosse pega fazendo algum ato religioso. Mas pro bem do argumento, vamos supor que sim. Vamos dar uma recapitulada rápida lá nas outras religiões. Eu ainda não falei do Islã, mas a gente pode ver que na época dos judeus, por exemplo, quando eles estavam se estabelecendo lá na Palestina, eles usaram muito o nome de Deus para fazer guerra. E obviamente a gente sabe que os cristãos são profissionais em fazer guerra em nome de Cristo, tanto nas cruzadas como na Guerra dos 30 anos. Agora vocês por um acaso sabem quantas pessoas morreram por causa do ateísmo? Eu digo pra você, nenhuma, zero, rosca. Nenhuma pessoa nunca morreu por causa do ateísmo. As pessoas religiosas que morriam, elas não morriam porque elas não eram ateias. Elas morriam porque, sendo religiosas, elas desafiavam a autoridade do Estado. E um Estado totalitário resolve isso matando. Portanto, o Stalin ter mandado matar todas as pessoas que ele mandou matar não significa que ele fez isso em nome do ateísmo. Ele fez isso em nome dele, em nome do Estado dele. Ele fez isso em nome da União Soviética. Em compensação, os terroristas islâmicos e os inquisitores matavam em nome de Deus. As pessoas elas geralmente caem nesse erro porque elas interpretam o ateísmo como se ele fosse uma religião. O ateísmo ele não é uma religião, ele não tem dogmas, ele não tem mestres, ele não tem nada. O ateísmo ele é um fruto do pensamento cético. O pensamento cético ele exige evidências. E a partir do momento que as pessoas percebem que não existem evidências para corroborar a existência de uma entidade superior, as pessoas se tornam ateias. O ateísmo não tem dogmas. Você não precisa acreditar na evolução e no Big Bang para ser ateu. Você pode acreditar na teoria dos deuses astronautas. A teoria que nós fomos criados por aliens não é uma teoria teísta. Os aliens eles são criaturas, que nem a gente. Mas uma pessoa que acredita nisso, ela é ateia. Ela não acredita que uma entidade superior criou todo mundo que existe no universo. Portanto, o ateísmo ele não se assemelha em nada com uma religião. A definição do ateísmo é muito simples. Não acreditar em divindades. É por isso que ninguém morre em nome do ateísmo. Quando o pelotão de fuzilamento estava pronto para matar uma pessoa, mesmo se aquela pessoa esteja sendo morta por ser religiosa, eles não estão matando ela em nome de Sagan, em nome de deGrasse Tyson, em nome de Dawkins. Eles estão matando ela porque ela desobedeceu o Estado. Isso é uma característica de estados totalitários, não do ateísmo. Eu não sei se existe hoje em dia uma nação que seja ateia e não seja totalitária.
Mas se existir, ou se um dia existir, essa nação provavelmente não vai perseguir as pessoas. Não vai sair pelas outras nações fazendo guerras para espalhar o ateísmo. Isso não existe. Isso porque os ateus sabem que o ateísmo vem do pensamento cético. Então é só as pessoas tornarem-se mais céticas que provavelmente elas vão se tornar mais ateias. É muito simples. O ceticismo é uma coisa boa. E o ateísmo é fruto do ceticismo. Portanto, você atribuir ao ateísmo as atrocidades que as ditaduras totalitárias socialistas fizeram no decorrer de sua história é falacioso e é desonesto. Esse talvez seja o pior erro dessa imagem. O ateísmo não se encaixa nela. Mas tudo bem, agora a gente pode já passar essa parte do ateísmo e começar a falar do islamismo, que é a parte, acho que, mais sensível desse meu vídeo. O islamismo é visto por muitas pessoas hoje em dia como uma religião retrógrada e terrorista. Mas isso não é verdade. O islamismo é uma religião monoteísta como qualquer outra. Você dizer que o islamismo é uma religião terrorista simplesmente porque existem membros que são terroristas dentro dela é a mesma coisa de você dizer que os judeus são terroristas. Afinal, foram os judeus que inventaram esse tipo de atentado terrorista que os árabes tanto usam hoje em dia. A verdade é que os islâmicos ao redor do mundo, eles não são nada diferentes dos cristãos ao redor do mundo. Só são um grupo de pessoas cultuando ao seu Deus. Não tem por que você achar que todos os islâmicos são do mal porque existem os terroristas. Existem muitos cristãos do mal, existem muitas pessoas do mal. Isso não é mérito ou demérito de uma religião específica. Isso, como eu disse, vem do ser humano. O ser humano faz atrocidades. O que a gente tem que identificar é o motivador dessa atrocidade. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Nós não podemos culpar os islâmicos pelas atrocidades que os terroristas fazem. Mas nós temos obrigação de culpar o Islã por elas. Antes de vir gravar esse vídeo, eu fiz uma coisa que todos vocês podem fazer se vocês tiverem curiosidade. Eu digitei Corão no Google e achei um Corão online para eu ler. Corão traduzido, bonitinho, tudo certo. Só você ler, tá tudo lá. Eu não fiz uma leitura aprofundada do Corão, até porque não tinha necessidade disso. Eu só precisava saber como ele é no geral. E a verdade é que ele é muito bem dividido, ele parece um poeminha, e ele é muito parecido com a Bíblia. Tem lá as palavras do profeta, as palavras de conforto, as palavras de guia espiritual, esse tipo de coisa que também tem em todas as religiões. Mas assim como a Bíblia, o Corão ele tem uma coisa que eu costumo chamar de alinhamento moda caralha. E o que é isso? O Corão é muito bem escrito e a versão que eu li ainda foi muito bem traduzida. Só que você consegue perceber logo de cara, se você ler algumas páginas dele, que ele tem a mesmíssima coisa que a Bíblia cristã tem. Tem palavras de amor, tem palavras de afeto, de compaixão, de ajuda ao próximo. E tem palavras de guerra, tem palavras de destruição, tem palavras de morte aos infiéis. Isso faz do Corão, assim como faz da Bíblia, um livro completamente aberto à interpretação de quem lê. Portanto, se você é um muçulmano, que é uma pessoa de moral, uma pessoa correta, uma pessoa que procura viver a sua vida com o mínimo de violência possível, você vai ler as passagens que te aconchegam espiritualmente e vai ler as passagens perversas e vai tentar dar uma torcida para deixar elas de uma forma que elas não te incomodem e você possa ignorar. Em compensação, se você quer ser um terrorista maluco, você pode simplesmente ignorar as passagens de amor e de afeto e de compaixão e você lê só as passagens que falam mal dos infiéis. Nada impede isso. A princípio eu fui ler o livro e eu imaginei que eu ia ter que forçar alguma interpretação para achar alguma coisa que esses terroristas falam por aí. Afinal, não é muito lógico você pensar que numa escritura sagrada ia ter esse tipo de coisa escrita tão explicitamente. Apesar que na Bíblia já é bem explícito também, né? Mas enfim. Mas a verdade é que não. Na verdade, não. Na verdade, para você interpretar aquilo como uma coisa desprezível ou uma coisa que seja positiva de alguma forma, é você que tem que interpretar. Porque o que tá lá tá muito claro. Se eu fosse um terrorista e eu quisesse usar o Islã para fazer um ato de terror, tá tudo lá escrito, pronto para mim. Era só eu pegar e aplicar. E é justamente isso que os terroristas fazem. Portanto, meus amigos, o 11 de setembro, se a gente for levar em conta a versão oficial, ele é culpa do Islã? Sim. O Boko Haram é culpa do Islã? Sim. O Talibã é culpa do Islã? Sim. O Estado Islâmico é culpa do Islã? Sim. Se vocês querem realmente que a sua religião seja uma religião única e exclusivamente de amor, afeto e compaixão, editem seu livro sagrado. Vocês muçulmanos ainda têm essa desculpa, porque a Bíblia, ela foi editada. A Bíblia tinha muito mais passagens do que ela tem hoje em dia. Só que eles retiraram essas passagens para deixar só as que eles achavam convenientes deixar naquele momento. Inclusive as passagens que falavam de guerra e de conflito. Mas isso é óbvio, porque eles queriam usar essas passagens mais tarde. Agora, o Islã nunca passou por uma reforma desse tipo.
Então ele poderia passar. De novo, isso não é motivo para a gente atentar contra os muçulmanos agora, achar que todos eles são terroristas e todos eles são cruéis. O que os muçulmanos que são corretos e morais estão fazendo é justamente o que eles deviam fazer com o livro de papel. Eles estão editando o Corão na cabeça deles. Enquanto as passagens violentas que existem no Corão, assim como as passagens violentas que existem na Bíblia, não forem editadas, essas duas religiões vão continuar pregando ao mesmo tempo o amor e o ódio. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. Eu não quero entrar em nenhuma guerra contra as pessoas religiosas, até porque, como eu disse, eu acho que as pessoas religiosas têm mais moral do que a religião delas. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês não conheciam o canal e se interessaram, cliquem aí para se inscrever. E é isso, gente. Até a próxima.